dia 30 de março de 2020. Estamos aqui na sequência de nossos estudos, de nossos comentários, reflexões do nossa querida doutrina, do nosso querido Evangelho de nosso Senhor Jesus. Hoje estávamos refletindo e voltamos a uma reflexão que a gente fez no dia 18 de março, sobre o capítulo 18 do livro A Gênese, um capítulo intitulado São Chegados os Tempos. E como a gente mencionou no dia 18 de março, na mensagem do dia 18 de março, ele é subdividido em dois grupos, Sinais dos Tempos e Geração Nova. Nós iremos ler alguns trechos com vocês e depois fazer alguns comentários. O primeiro texto, o item número 1 de Sinais dos Tempos, ele diz o seguinte, Allan Kardec no livro A Gênese. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadora da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. A segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. No item 2 ele segue. Tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais. Os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. De duas maneiras se executa esse duplo progresso, uma lenta, gradual e insensível, a outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos às leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, de outras vezes de modo geral. O progresso da humanidade cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza, são obra eterna da sabedoria e da presciência divina. Tudo que é feito destas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e da sua colheita. E ele segue falando, comentando esse estudo, esse ensino. Eu vou pular aqui para o item 19, quando ele diz o seguinte, Kardec nesse livro da Gênesis, no capítulo 18, no item 19, ele diz o seguinte,
somente o progresso moral pode. O item 18. O progresso intelectual, realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la, enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem. O homem se servirá de sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão por que os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e os destruir. Mensagem 19. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões mais. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as bandeiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calham os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos, que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custas uns dos outros. Será ainda o progresso moral que, secundado então pelo da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. A unidade da crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes vistos pelos outros, como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de sermos irmãos, de serem amados. E na questão, já no capítulo que ele fala da geração nova, no finalzinho do livro, no item 33, se não me engano, ele conclui dizendo o seguinte: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação de suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Opera-se, no item 34 ele comenta, opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinais característicos do tempo, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém para renascerem mais vivazes sobre o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Eles lhe compreendem o objetivo e não ignoram que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou de outra, a isso todos vão sempre chegar. Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum. Calham a seu turno como os outros, e então o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada, viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçado a abrir os olhos. Portanto, meus irmãos, que estudemos, que leiamos a Gênesis capítulo 18, todas essas mensagens de Kardec, para a gente compreender que tudo no universo está integrado, tudo no universo combina. Há 4,6 bilhões de anos o universo progride e evolui, e a marcha ascensional do universo, ela passa por períodos mais duros, mais graves, com determinadas transições. E estamos vivendo um momento de uma dessas transições. O planeta não vai se acabar, o mundo não vai se acabar. Estamos apenas passando por um breve momento
de um choque para levar algumas almas, para alertar a humanidade da transição. O mundo que vai surgir nessa geração nova, evidentemente, necessariamente, terá que ser um mundo diferente. A gente não pode mais conviver com orgulho, com egoísmo, com tantas pessoas voltadas para dentro de si, com tantas que têm tanto e tantas que têm pouco, e tantas que têm nada. A geração nova fará com que as pessoas sejam solidárias, sejam fraternas, sejam humanas, que consigam compreender a necessidade do outro. A gente não pode ver classes sociais tão diferentes, a gente não pode ver pessoas tão distantes, tão isoladas, trancadas dentro de casa, pensando só em si. A gente tem que viver numa sociedade humana, fraterna, igual. Uma sociedade onde todos os homens se entendam e se compreendam filhos de Deus. Não dá para a gente dizer, fique em casa, morando numa casa confortável, com todos os itens necessários à nossa sobrevivência, no conforto, mas ao mesmo tempo ter famílias morando em situações de miséria. Não dá para a gente ficar dentro de casa com os confortos materiais e as pessoas dentro de casa brigando, isoladas moralmente, emocionalmente umas das outras. Familiares que não se entendem, que não se respeitam, que não se toleram e que estão sendo colocados à prova convivendo dentro da mesma família. O mundo novo, a geração nova é essa geração de pessoas que vão se confraternizar umas às outras, morando no mesmo teto, morando na mesma cidade, morando no mesmo país, morando no mesmo planeta, mas fraternas, humanas e iguais umas das outras. Isso é transição, meus queridos amigos. Isso é a transição que nós estamos assistindo. Não adianta a gente ficar com medo do coronavírus, a gente tem que ter medo da gente, porque não conseguiu compreender tantos recados que a humanidade, que a espiritualidade nos manda durante tanto tempo, seja através de Moisés, dos profetas, de Jesus, dos espíritos amigos, que se esforçam há tantos séculos, há tantos milênios, para que a gente compreenda que a terra regenerada precisará do homem regenerado. Este homem regenerado somos cada um de nós, e compreenderemos definitivamente a necessidade da nossa transformação moral, porque esse será o passaporte seguro para viver no novo mundo. Esse será o passaporte seguro para podermos herdarmos a terra, como Jesus nos ensinou. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Portanto, meus amigos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Sigamos confiantes, felizes, otimistas, compreendendo as lições que o mundo, os maiores do mundo maior, sempre nos relegam. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.